Glória a Deus. Saúde os irmãos, com a paz do Senhor, amém? Louvamos a Deus por mais uma oportunidade que Deus nos dá de estarmos aqui para podermos falarmos de mais uma porção da palavra que Deus tem colocado no nosso coração. Para que nós possamos estar iniciando essa live nessa tarde, nós vamos estar lendo aqui no Salmo 119, a partir do versículo 97 em diante, alguns versículos. A palavra do Senhor diz: quanto amo a tua lei, nela medito o dia todo. Os teus mandamentos me fazem mais sábio do que os meus inimigos, pois estão sempre comigo. Tenho mais entendimento do que todos os meus mestres, pois medito nos teus estatutos. Sou mais prudente do que os velhos, pois guardo os teus preceitos. Desviei os meus pés de todo o caminho mau, para observar a tua palavra. Amém, irmãos? Nós louvamos a Deus nessa tarde por esta palavra que Deus tem colocado no nosso coração. Esse trabalho é da Igreja Evangélica de Presidente Prudente, aonde nesse próximo mês de junho, estaremos completando 39 anos, ou seja, 49 anos aqui na nossa grande Presidente Prudente, né? 39 anos faz que eu cheguei lá. Então é motivo de nós louvarmos o Senhor. Igreja Evangélica de Presidente Prudente, Rua Joaquim Nambuco, 1167. Aqui no centro de Presidente Prudente, né? Nós louvamos a Deus, pois até aqui o Senhor tem nos ajudado. Hoje eu estou sozinho, porque hoje de manhã a Ivone não passou bem, então ela preferiu ficar de repouso, né? E a gente está aqui, porque a obra de Deus, ela não para. Amém, irmão? O salmista, ele nos ensina aqui que ele amava a palavra de Deus. E isto é exemplo para nós, que nós possamos amar a palavra de Deus. Amém, meu irmão? Nós vamos estar fazendo alguns pedidos de oração aqui, onde sempre a Ivone, ela anota os pedidos de oração. Nós vemos aqui pedido de oração para a família do Moacir, né? Para a família da Lucy, para a família da Andréia, o Robson, né? Que está em recuperação de algumas cirurgias que ele passou. E temos certeza que Deus está no controle de todas as coisas. Temos pedido de oração aqui para o tio Delfino Farinelli. Pedido de oração aqui para a nossa irmã Eliette, esposa do Geraldo, que sofreu um acidente de moto também, né? Quebrou a tíbia. Vamos estar orando. Pedido de oração ao nosso primo Beto Job, lá de Nova Andradina. Vamos estar orando. O nosso irmão Bento, família, pastor José também. Estamos orando, né? Creio que esse ano ele já confirmou que parece que não vai estar aqui conosco no aniversário da igreja o mês que vem. Uma pena, mas nós vamos estar orando para que Deus esteja no controle. Pedido de oração para o nosso irmão evangelista Márcio, que passou por uma cirurgia, que Deus possa estar recuperando. Nossa irmã Eunice, em favor do seu esposo, irmão Oswaldo, né? Que está passando por um procedimento também na área da saúde. Temos pedido de oração aqui para a nossa irmã Alcina, né? Toda a família, nossa irmã Elcina. Quero pedir oração também para o nosso primo Éder Job,
e toda a família do meu primo Beto Job, lá no Mato Grosso do Sul. Temos pedido de oração aqui para o nosso irmão William, esposo da Denise, né? Que Deus possa ser o advogado do William nesse momento que ele tem passado. Pedido de oração em favor da irmã Marilene e a sua família, a salvação de alma, os seus filhos. Pedido de oração aqui, nossa irmã Tânia, Terezinha, nosso irmão Odílio, Totonho, lá do Mato Grosso do Sul, nossa irmã Silvanete, seu pai Antônio. Pedido de oração aqui para o nosso irmão Edson e a Priscila, né? Que Deus possa colocar as mãos sobre a Priscila, dando saúde. Nossa irmã Francisca também, né? Que sofreu uma queda, né? E houve algumas consequências na coluna. Que Deus possa estar colocando as suas mãos de poder. Família da irmã Creuza, nosso irmão Júnior, um abraço. Nosso irmão Júnior da V-Show, parabéns, ontem completou mais um ano de vida. Deus o abençoe. E vamos estar orando para o Brasil, Israel e os missionários que estão a campo. A seara é grande e os trabalhadores são poucos. E nós temos que estarmos aqui orando para que Deus levante mais trabalhador para a seara em nome de Jesus. Você possa estar aí fazendo o seu pedido de oração e depois nós vamos estar anotando aqui, colocando aqui e com certeza vamos estar orando em nome de Jesus para que o Senhor Ele possa agir, Ele possa fazer, realizar o melhor naquilo que nós precisamos. Amém, meu irmão? Pai querido, nesta tarde nós louvamos a Ti por mais essa oportunidade, estamos aqui para trazermos mais uma porção da Tua Palavra. A cada nome que foi apresentado aqui, que Tu esteja, ó Pai, agindo, realizando o milagre da salvação, a cura, a libertação, abrindo porta, ó Pai, em favor daqueles que precisam de uma porta de trabalho. Esteja abençoando, ó Pai, a nossa nação, abençoando Jerusalém, Israel, abençoando os missionários que estão a campo. Esteja, Deus, dando vitória para a Tua igreja em toda a face da terra, para que o Seu nome seja glorificado. Continua, Pai, a abençoar o ministério da Igreja Evangélica de Presidente Prudente, aonde o mês de junho, o mês que vem, estará completando mais um ano, 49 anos, pregando o Evangelho, evangelizando Presidente Prudente e região, aonde muitas vidas, famílias têm sido alcançadas através da Tua Palavra. Abençoa, Pai, o ministério da Igreja Evangélica de Presidente Prudente e esteja levantando mais obreiros, mais cooperadores para nos ajudarmos nessa seara, porque a seara é grande e os trabalhadores são poucos. Amém, meu irmão? Nós estamos nessa tarde aqui para podermos falar do amor de Jesus e quero pedir que os irmãos continuem orando em favor da Ivone aí, que teve um descontrolinho de pressão e teve também tipo um labirintite, né, que deu uma balançada aí, mas que Deus possa estar restabelecendo a saúde dela aí e que ela possa estar aí conosco novamente em nome de Jesus, né, para podermos glorificarmos o nome do Senhor. Estamos felizes pela vida dos irmãos que está nos acompanhando aí. Vemos aí a Andréia, um abraço para o Robson, né, onde nós temos todas as madrugadas orado para o Robson e a família, pessoal aí de Apucarana, um abraço aí para a Polaca, né, André, Fabiana. Provável que o mês que vem nós vamos estar passando por aí, em nome de Jesus. Amém? Um abraço também para a Rose, o Rivair, né, o Leonardo. Um abraço para a família.
né? Estamos felizes também por ter tido a oportunidade de ter visitado o Moacir esses dias atrás. Ficou muito feliz. Interessante que quando eu cheguei lá na casa do Moacir, ele disse: rapaz, ontem, se eu não me engano, acho que foi sexta-feira que eu estive lá. E ele disse: rapaz, ontem, quinta-feira, eu estava pensando em você poder passar aqui, fazer uma visita, ter um momento de oração aqui, com a Rosa, né? E na sexta-feira de manhã, eu estive lá, horário de almoço mais ou menos, né? E nós compartilhamos ali uma porção da palavra, estivemos orando, né? E o nome do Senhor, com certeza, foi glorificado, né? Estamos felizes aí pelos irmãos que estão conosco aí hoje. Deus tem colocado uma palavra que se encontra aqui no livro de Hebreus, Hebreus capítulo 12, versículo 14 e versículo 15. A palavra de Deus, ela nos diz: segui a paz com todos e a santificação. Sem a santificação, ninguém verá o Senhor. Tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe e por ela muitos se contaminam. Amém, irmão? Aqui nós vemos esta palavra aqui no livro de Hebreus, capítulo 12, aonde nós estávamos orando esses dias, e o Senhor trouxe essa palavra no nosso coração, aonde nós estamos vivendo dias difíceis, dias, vamos dizer assim, muitas vezes complicados, e temos encontrado muitas pessoas, muitas vezes com muita raiz de amargura no coração. E isto é uma ferramenta que o diabo tem usado no meio de muitas famílias, né? E que nós possamos estar orando, buscando a santificação, buscando a paz, para que o Espírito Santo ele possa nos ensinar no nosso dia a dia, para que possamos ter uma vida próspera, uma vida abençoada, em nome de Jesus. Amém? Nós vemos aqui, aonde a palavra do Senhor diz: segui a paz com todos, e a santificação. Sem a santificação, ninguém verá o Senhor. Tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe e por ela muitos se contaminam. É por isso que nós temos aprendido com Jesus, aonde ele tem relatado na sua palavra que o ladrão, ou seja, o diabo, Satanás, ele vem para roubar, matar e destruir. Porém, Jesus, ele veio para nos dar uma vida e uma vida em abundância. Por isso, nós temos que ter uma vida em pleno conhecimento da palavra do Senhor. Por isso que o salmista, aqui no Salmo 119, versículo 97, ele diz: ó, quanto amo a tua palavra, e nela o meu dito todos os dias. Ou seja, temos que ter vida de oração, vida na presença de Deus. E quando nós temos uma vida na total dependência de Deus, a gente aprende o conselho que Jesus tem deixado para nós: vigiai e orai para que não entreis em tentação, porque a carne é fraca, mas o espírito é forte. Vemos aqui
que o apóstolo Tiago, Tiago, capítulo 1, versículo 5, ele nos ensina que Tiago afirma que a sabedoria que Deus dá está disponível a todos, a qualquer um que quiser e pedir com fé, pois Deus a dá com generosidade. Então, aqui, o apóstolo Tiago, ele nos ensina através da palavra, para que nós possamos, nas nossas orações, pedir sabedoria, para que Deus possa nos dar, para que nós possamos ter discernimento de espírito. Ou seja, saber discernir se é de Deus ou se não é de Deus. E a palavra de Deus nos ensina que, aqui onde nós já lemos, já na leitura, ela aponta que existe 2 tipos de sabedoria. Aqui em Tiago ele nos ensinando. Aonde uma vem do alto, ou seja, é divina, e a outra, porém, é do mundo, ou seja, ela é humana e até demoníaca. Por isso, irmão, é que nós temos que orar, pedir sabedoria para Deus, para que Deus possa nos dar discernimento se é de Deus ou se não é de Deus. Nós vemos aqui como distinguir uma da outra. Tiago não nos deixa no escuro. Ele explica que se pode diferenciar uma da outra a partir dos seus resultados. A sabedoria de Deus, ou seja, do alto, produz bom comportamento, humildade, resultando em paz. Então, aprendemos com a palavra que está à nossa disposição. A sabedoria de Deus, ela nos traz paz, ela nos traz alegria. E o comportamento é totalmente voltado para a pessoa de Jesus, a simplicidade, a humildade. Nós aprendemos com o apóstolo João Batista esta qualidade em que está registrado lá no livro de João, onde ele disse: importa que Jesus cresça e que eu diminua. Nós aprendemos aqui que a sabedoria de Deus, ela nos traz uma mudança de vida, aonde nós aprendemos a viver o verdadeiro amor, gozando da paz, ou seja, de uma vida em abundância, em que o Senhor, Ele nos trouxe para nós, para que nós possamos viver no nosso dia a dia. Ela é descrita como pura, pacífica, bondosa, amigável e cheia de misericórdia, tratando todos da mesma forma e sem fingimento. Meu irmão, por isso que a palavra de Deus está nos mandamentos. O primeiro mandamento, onde nós temos que amar a Deus sobre todas as coisas. E o segundo mandamento, amar o meu próximo como a mim mesmo. Isto nós aprendemos quando buscamos a sabedoria de Deus, ou seja, ela cumpre em nossas vidas para que nós possamos glorificar o nome do Senhor. Já a outra sabedoria é caracterizada como vinda do íntimo cheio de inveja, egoísmo e amargura grande. E nós vemos aqui que ela produz muitas vezes grandes decepções, gerando confusão e toda espécie de males. E não é diferente, irmão. Aonde
a gente tem acompanhado, a gente tem visto, aonde a sabedoria humana, a gente que acompanha a mídia no nosso dia a dia, a gente vê tantas coisas que nos entristece, porque ela é cheia de inveja, egoísmo e amargura, aonde ela gera confusão e toda espécie de males, né? Então a gente, no nosso dia a dia, temos tido algumas experiências aonde muitas vezes isso acontece até mesmo aonde nós convivemos no nosso dia a dia, seja na família, seja na comunidade, seja no trabalho. E é por isso que nós temos que ter discernimento de espírito. E para termos isso, nós temos que termos comunhão com Deus através do Espírito Santo, tendo uma vida de oração, para que nós possamos vigiar e orar. Porque Jesus disse que a carne é fraca, mas o Espírito é forte. Porque a raiz de amargura é uma expressão que aparece no livro de Hebreus, onde nós lemos aqui, no capítulo 12, versículo 15, e vemos também no Antigo Testamento, em Deuteronômio, no capítulo 29, no versículo 18 e versículo 19. E aqui, em Deuteronômio, no capítulo 12, versículo 15, aonde ela nos traz uma advertência bíblica que nos exorta os cristãos a cuidarem um dos outros, evitando que o ressentimento crie raiz de amargura. Porque isso aqui nos traz dano, irmão. E é por isso que nós temos que conhecer a palavra, viver a palavra, para que nós não caímos em contradição contra os ensinamentos que Deus tem deixado para nós no nosso dia a dia. O texto alerta que sentimento de mágoa não tratados pode crescer, perturbar a paz da comunidade e contaminar espiritualmente muitas outras pessoas. Por isso é que nós temos que buscar a santificação. Aonde no versículo 14 de Hebreus 12 diz: seguir a paz com todos. Que nós possamos seguir a paz com todos, ou seja, com o meu próximo. Eu só não posso ter paz com o meu inimigo, que é o diabo, que vem para roubar, matar e destruir. Por quê? Porque ele quer roubar as bênçãos e promessas que Deus tem para com a minha vida, para com a minha família, o meu lar. Então aqui o escritor aos Hebreus, no capítulo 12, versículo 14, ele diz: segui a paz com todos e a santificação. Porque quando eu busco a paz, eu busco a comunhão com todos, é mais fácil de eu ter uma vida separada, buscando a santificação. Porque sem a santificação, ninguém verá o Senhor. Por isso, irmão, é que nós temos que ter propósito com Deus. Andar na presença de Deus. Porque o próprio Jesus, ele nos ensina o que adianta o homem ganhar o mundo todo e perder a sua salvação. Que nós possamos buscar a comunhão com todos,
uma vida de santificação, para que nós possamos conservar o nosso nome escrito no livro da vida, para que o nome do Senhor, ele seja glorificado. E nós vemos aqui que o texto, ele alerta que sentimento de mágoa não tratado pode crescer, perturbar a paz da comunidade e contaminar espiritualmente muitas outras pessoas. O versículo é um chamado à vigilância e à preservação da união. Por isso que o salmista, lá no Salmo 133, ele diz: ó, quão bom e quão suave é que os irmãos, eles vivam em união. Esta união, ela se concretizou no tempo da igreja primitiva, após o Pentecoste, aonde aconteceu a descida do Espírito Santo. Os irmãos ali, eles tinham uma união, eles tinham uma comunhão na oração, no repartir do pão, nas suas necessidades, era um pelo outro. Mas quando o homem se afasta de Deus, surgem brechas, aonde o adversário, aonde eu já relatei aqui, João capítulo 10, versículo 10, a palavra de Deus diz que ele vem para roubar, matar e destruir, aonde ele encontra brechas para que esta união ela não aconteça. Mas no tempo da igreja primitiva, nos dias de Pentecoste, houve um grande agir do Espírito Santo. E não é diferente nos dias de hoje. O Espírito Santo, ele quer agir na minha vida, ele quer agir na sua vida, ele quer agir no meio da comunidade, mas para isso nós temos que seguir a paz com todo e a santificação. Sem a santificação, ninguém verá o Senhor. Por quê? Porque o Senhor, ele é santo. O profeta Isaías, no capítulo 6, relata que o Senhor, ele é santo, santo, santo. Ele é maravilhoso. E nós vemos aqui que na versão NVI do Hebreus capítulo 12, versículo 15, a palavra de Deus ainda ela é mais clara. Cuidem de que ninguém se exclua da graça de Deus, que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação, contaminando a muitos. Então eu tenho que ter o discernimento. Será que a paz de Deus está na minha vida? Ou a inveja? Ou nós vemos aqui o egoísmo, a amargura, por falta de liberar perdão, está crescendo na minha vida? E isso está trazendo dano ao meu próximo, a quem está do meu lado? É aí que eu tenho que voltar ao primeiro amor, a amar Deus sobre todas as coisas. E o segundo mandamento, amar o meu próximo como a mim mesmo. E nós aprendemos aqui que o perigo da amargura, o ressentimento, quando guardado e nutrido, age como uma raiz. Ele se desenvolve no escuro, cresce e acaba gerando frutos venenosos de ira e de divisão. Irmãos, o nosso adversário, eu já disse, é Satanás, que vem para roubar, matar e destruir. O meu irmão, o meu próximo, ele faz parte da família em que foi pago um alto preço na cruz do Calvário. O mesmo preço
que foi pago por mim, é pago também pelo meu próximo. Quando Deus ele olha para o ser humano, não tem diferença um melhor do que o outro. Somos todos iguais diante da face de Deus. E o preço que foi pago, o sangue de Jesus na cruz. E quem sou eu para querer julgar esse ou julgar aquele? O que eu posso fazer é orar e pedir para Deus tratar, agir, fazer e resolver para que o nome do Senhor seja glorificado. Por quê? Porque nós aprendemos através da palavra que onde Deus habita, o inimigo não prevalece. Então o meu dever é pôr nas mãos de Deus e ter vida de oração para que Deus possa agir, para que possa realizar um milagre, ou seja, o melhor, para que juntos nós possamos glorificar o Senhor. Porque nós vemos aqui que o efeito contagioso, a amargura, raramente afeta apenas uma pessoa. O versículo destaca que ela se espalha, podendo contaminar e envenenar o ambiente ao redor e a comunidade da fé. E é isto que Deus tem mostrado para mim, onde o Espírito tem nos dado discernimento, aonde Satanás tem usado esta ferramenta para querer trazer divisão, tirar a comunhão. E meditando na palavra de Deus, se eu não me engano, agora, esse final de semana, lá em Neemias, quando ele estava reconstruindo os muros de Jerusalém, ali, alguns irmãos da comunidade estavam querendo atrapalhar a obra de Deus, o agir de Deus naquele lugar, trazendo inveja, trazendo egoísmo, amargura, contaminando muitas vidas, muitas famílias. Mas Neemias, lá no capítulo 6, onde ele recebeu vários convites, que era uma cilada, ou seja, uma armadilha, ele disse: eu não posso parar a obra de Deus, porque eu estou fazendo uma grande obra. Aprenda com Neemias, meu irmão. O inimigo, ele vai usar os seus meios, os seus recursos, para querer atrapalhar a sua comunhão com Deus, impedir de você desenvolver a obra de Deus, o chamado que você tem recebido da parte de Deus. E isso nos afasta da graça de Deus. E o texto conecta a amargura, a possibilidade de se privar da graça de Deus. Cultivar ressentimento endurece o coração para o perdão e o amor divino. E isso tem acontecido muitas vezes no coração de muitas pessoas, porque não tem liberado perdão e tem desenvolvido a raiz de amargura. Nós vemos aqui que o contexto geral do capítulo incentiva os cristãos a buscarem a paz com todos e a viverem em santidade. Hebreus 12, 14. Vou ler novamente. Segui a paz com todos
E a santificação, sem a santificação, ninguém verá o Senhor. Aprenda isso, meu irmão. Nós não podemos ter inimigo. Nós não podemos ter pessoas na nossa caminhada de fé, aonde muitas vezes a gente não se dá, aonde muitas vezes a gente vê tantos relatos. Eu não vou com a cara daquele, aquele ali, como se diz, não dá. Que nós possamos aprender com Jesus através da palavra. Aqui em 1 João, capítulo 4, versículo 19, a Bíblia diz: nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Nós amamos a Deus porque Ele primeiro nos amou, dando o seu único filho. Está registrado lá no livro de João, capítulo 3, versículo 16. Que Deus, Ele amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, para todo aquele que nele crê não pereça, mas que venha a ter a vida eterna. Então, eu tenho que amar a Deus em primeiro lugar e amar o meu próximo como a mim mesmo, com o seu jeito de ser, com as suas falhas. Eu não posso escolher. São mandamentos que Deus tem deixado para nós. O versículo ensina que a nossa capacidade de amar vem da experiência prévia de sermos amados por Deus. E é por isso que nós aprendemos a amar o meu próximo, não somente amar, mas também perdoar. Olha que interessante. O versículo ensina que a nossa capacidade de amar vem da experiência prévia de sermos amados por Deus. Meu irmão, Deus me amou de uma tal maneira em que muitas vezes é difícil de eu entender, de eu compreender o amor de Deus para com a minha vida. Ontem mesmo, eu estava visitando um casal e ali, em determinado momento, a Ivone do meu lado, eu estava relatando parte do meu testemunho. Como Deus, Ele mudou a minha maneira de ser, a minha maneira de viver. Deus, Ele me pegou, me desavessou, uma transformação que é só o amor de Deus, meu. E quem sou eu para não perdoar o meu irmão, o meu próximo? Quem sou eu? Porque o amor de Deus, Ele me alcançou. Ele me transformou. Ele fez algo sobrenatural na minha vida. Então, eu tenho essa experiência. Eu aprendi isso com Ele. Tenho aprendido. Então eu tenho que colocar em prática para com o meu próximo. Para que o meu próximo ele seja transformado como eu fui transformado. Para que o nome do Senhor ele seja glorificado. É assim que Deus age, através do Espírito Santo,
É assim que Deus transforma o mais vil pecador para que o nome do Senhor ele seja glorificado. Por isso, quando Deus olha para a humanidade, todos somos iguais diante dele. E aqui nós vemos que esse amor, ele é incondicional, é a base, é a motivação para a vida cristã e para o amor para o próximo. Aprenda isso, meu irmão. Coloque em prática isso na sua vida. Porque é aquilo que eu falei. Desse mundo nós não vamos levar nada. O que adianta o homem ganhar o mundo todo e perder a sua salvação? Por quê? Porque Deus ainda vai falar com você. Deus ainda vai te ensinar. Quando nós sabemos fazer o bem e não praticamos, que nós omitimos, nós cometemos pecado. Olha que interessante. O que Tiago diz, lá no capítulo 4, versículo 17. Aquele, pois, que sabe o bem que deve fazer e não o faz, comete pecado. Olha que interessante, irmão. Tiago, capítulo 4, versículo 17. Aquele, pois, que sabe o bem que deve fazer e não o faz, comete pecado. E nós sabemos que quando nós estamos em pecado, nós não somos aprovados. Por isso, irmão, aprenda a liberar pecado. Seja curado em nome de Jesus. Que o Espírito Santo ele possa arrancar essa raiz de amargura no seu coração. Quando você vê o seu próximo, o seu semelhante, e muitas vezes você não tem conversa, você não tem diálogo, você não se aproxima, ou seja, você não perdoa. É aí que nós temos que mostrar a diferença que temos Jesus. Porque Jesus fez isso por nós. Jesus, ele tem nos ensinado através da sua vida, através da palavra. O Espírito Santo, ele tem mostrado a nós. E é isso que Deus ele está à procura. Porque quando ele encontrou com a mulher samaritana, lá no poço de Jacó, aquela mulher, imagina a raiz de amargura que ela tinha no coração. Ela já tinha tido 5 maridos, estava já no sexto. O sexto não era esposo dela, não sei se ela estava amigada com o sexto. E que Jesus relatou a vida dela. E ela percebeu que Jesus era o profeta, a ponto de dizer, não, tu és o Messias. E ali, ela perguntou como se deveria adorar a Deus. E Jesus relatou, lá no livro de João, no capítulo 4, versículo 23, que Deus está à procura de verdadeiros adoradores que adorem ao Pai em espírito e verdade. E uma das qualidades que nós temos que ter é saber perdoar o meu irmão, perdoar o meu próximo, para que eu possa buscar santificação. Porque a palavra de Deus diz, segui a paz com todos e a santificação. Sem a santificação, ninguém verá o Senhor. Por isso, eu tenho me esforçado em buscar a santificação, porque eu quero ver o Senhor.
Eu quero comparecer diante do Senhor naquele dia. E será para toda eternidade. E eu aprendo com o profeta João Batista. Importa que Cristo cresça e que eu diminua. Eu jamais quero roubar a glória de Deus em meu favor. Por isso, aprenda com Jesus a simplicidade, a humildade, saber liberar perdão. Nós vemos aqui, se você tem o conhecimento e a oportunidade de ajudar alguém ou fazer o bem e escolhe não agir, isto é considerado uma transgressão, meu irmão. Aprenda isso com o Senhor. Então, faça a obra de Deus, põe em prática os mandamentos que Ele tem te ensinado no seu dia a dia, porque Ele está à procura de verdadeiros adoradores que adorem ao Pai em espírito e verdade. É o que Ele passou para aquela mulher samaritana, tendo vida de oração, buscando santificação, na oração na madrugada, participando dos trabalhos de vigília, não deixando de congregar, sendo uma pessoa fiel ao seu ministério. Nós aprendemos aqui, por quê? Porque a consciência, você sabe o que é correto e tem o discernimento do bem. É o que o apóstolo Paulo, ele falou da luta entre a carne e o espírito. Nós temos o discernimento do bem, aonde ele disse, o que eu quero fazer, eu não faço. E o que eu não quero fazer, eu acabo fazendo. Por quê? Porque é uma luta interna dentro de nós. E nós só conseguimos romper, vencer essa luta, buscando uma vida de santificação. Para isso, nós temos que colocar a nossa fé em ação. A fé exige atitude. O amor ao próximo não é apenas um sentimento, mas se concretiza em atitudes práticas, meu irmão. Faça isso na sua carreira de fé. Faça isso nessa jornada de fé que você tem servido o Senhor. Você sabe o que Deus pede de ti, o que Deus fala ao seu coração. Por quê? Vencer a raiz de amargura exige a decisão consciente de cortar o ressentimento pela raiz. Isto é, alcançado ao escolher o perdão diário, entregar a dor através da oração, cultivar a compaixão e buscar apoio emocional ou espiritual para que o coração não contamine, ou seja, seja envenenado. Por isso, aprenda com Jesus. Lá no livro de João, capítulo 8, versículo 32. Então, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Amém, meu irmão? Que esta palavra, ela possa falar ao teu coração. Porque desse mundo, nós não vamos levar nada. A única coisa que vai nos acompanhar são as obras que nós temos feito de amar o nosso próximo, de ajudar o nosso próximo. As obras do bem que nós temos feito é que ela vai nos acompanhar
E nós seremos recompensados com os galardões que Deus tem preparado para cada um de nós. Amém, meu irmão? Nós ainda vamos estar orando, agradecendo a Deus por essa oportunidade, esta palavra que Deus tem falado ao nosso coração. Coloca aí o seu pedido de oração diante do Senhor, a sua família, a sua causa, as suas necessidades. Deus conhece o seu coração. Deus sabe o que você está precisando. Amém? E o profeta Jeremias, no capítulo 29, versículo 13, ele nos ensina: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscares de todo o vosso coração. Que você possa buscar Deus de todo o seu coração. E com certeza você vai ser achado por Deus. E Deus vai te ajudar nessa carreira da fé. Amém? Grande Deus e eterno Pai Santo de Israel, nós te louvamos e glorificamos o teu nome, porque sabemos que tu és santo, tu és maravilhoso. A cada pessoa, a cada vida que tem sido ministrada através da tua palavra, que elas possam ser curadas, possam ser libertas, possam ser transformadas pelo poder da tua palavra. Espírito Santo, convence, ensina, trabalha em cada coração, realizando o milagre da cura, para que o teu nome seja glorificado. Salva, liberta a família, abre porta de trabalho, que haja cura, que haja o mover do teu Espírito Santo no meio da família, para que o seu nome seja glorificado. Nos ajuda nesta caminhada, aprana, Senhor, os nossos caminhos e nos sustenta com o teu grande amor. É que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém, meu irmão? Deus abençoe. Shalom Adonai.